Vamos começar hoje com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Lei de Diretrizes e Bases, gente, é a lei base, ó, é base. E ela é uma diretriz para a educação. Então, não tem como, né, não estudar, não tem como não saber dessa lei. Tá bom? A gente precisa entender, a gente precisa saber essa lei para todos os concursos. É uma lei extensa, né? Mas é uma lei que é necessária, né, até no dia a dia. Muita coisa a gente aprende aí com a lei, muita coisa do dia a dia a gente tá aí na apostila, a Maíra falando, aí mostrando pra gente, a partir da página 9, tá bom? Tem aí toda, toda a legislação na nossa apostila. Tudo bem? Muito obrigada, Maíra. Então, vamos começar aí. Eu coloquei questões bem atuais de 2024 para cá, tem uma ou outra só 2019, só para atender um ou outro artigo, mas o nosso foco aqui é entender o começo da legislação, as partes principais da LDB e aí as incumbências, né, do Estado, do município, as incumbências do professor, a gente pegar toda essa parte que cai muito, tá? E o artigo 3 também cai demais, que são os princípios da LDB. Vocês vão ver, tem muitas questões de princípios. Por quê? São coisas que a gente ainda confunde. Tudo bem? Então, ó, vamos começar. Primeira questãozinha. Primeira, 2024, da banca HL. Primeira questão. A LDB estabelece diretrizes, tá, para a organização da educação nacional. Um dos princípios, olha aí, já a primeira questãozinha, princípios. Um dos princípios fundamentais da educação, de acordo com a LDB, vamos lá, letra A, o da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. O B, o da obrigatoriedade do ensino religioso em todas as etapas do ensino, sem distinção do credo. Letra C, a da proibição da avaliação de rendimento escolar, porque o ensino não é feito para ser medido. Ou letra D, a centralização do ensino na esfera governamental federal, para que se estabeleça um padrão de ensino em todo o país. Então, qual o gabarito? A, B, C ou D? Gabarito para Emily, letra A. Letra A. Muito bem, gente. A primeira, ó, matamos. Gabarito, letra A, o artigo 3, tá? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura, o pensamento, a arte, o saber. Todas as outras questões estão totalmente erradas, então você risca. Obrigatoriedade do ensino, ó, essa palavra, obrigatoriedade, isso aí risca, tá? Né? Proibição da avaliação de rendimento escolar. A gente sabe que tem avaliação, né, tanto de larga escala quanto avaliação internas. Centralização do ensino, já totalmente errada. Então, primeira questãozinha aí já, ó, dá para, né, a gente esquentar aí, tá toda certinho. Gabarito, letra A. Segunda questão. Opa, pulou. 2. A Lei de Diretrizes e Bases Nacional, LDB, Lei 9394/1996, estabelece os princípios e as normas da educação brasileira. Sobre a LDB, é correto afirmar que, olha aí, princípio de novo, tá? Essa é questão de 2025. Então, estabelece os princípios e as normas. É correto afirmar que, letra A educação infantil é obrigatória a partir dos 6 anos de idade? Letra B, o ensino fundamental tem duração mínima de 6 anos, sendo facultativa a sua gratuidade? Letra C, a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social? Ou letra D, a União é a única responsável pela oferta de educação básica no Brasil? E aí, qual o gabarito?
C, C, B, C, C. A Débora, ops, C. Isso aí, Débora. Cadê? Muito bem, gabarito letra C. A educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Certinho, é a diretriz. O que está errado na letra A? Vamos ver quem sabe. O que está errado? A gente tem que. Hã? Apenas, mas tem outra coisinha que está errada. A educação infantil é obrigatória apenas a partir dos 6 anos? Isso, tira o 6, é a partir dos 4. A educação infantil é obrigatória a partir dos 4 anos. Muito bem. O que está errado na letra B? O ensino fundamental tem duração mínima de 6 anos, sendo facultativa sua gratuidade. E aí? Não, isso mesmo, está errado isso aí. Que mais está errado? Tem outra coisa errada. Mariana falou, são 9 anos. É, a duração do ensino fundamental de 9 anos. Muito bem, né? E ela é gratuita, tá bom? O que está errado na letra D? Isso! Olha, arrasaram! Muito bem, a Patrícia chegou chegando aí, hein, Patrícia? Arrasou, gabarito. Letra C, a União não é a única responsável. Os estados, os municípios também são responsáveis pela oferta de educação básica no Brasil. Bom, arrasaram aí. Gabarito, letra C. A educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Bom, vamos para mais uma questãozinha. Ano 2024. No artigo 13 da LDB, vai falar das incumbências dos docentes, tá? Então, o que o docente tem que fazer, né? Qual é a obrigação do docente? Qual é o dever dele? Letra A. Dever é participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Letra B. Elaborar e cumprir o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. Letra C. É zelar pelo patrimônio material da escola. Ou letra D, é cumprir com as metas do projeto da educação familiar, o PEF. Qual o gabarito? A, B, C ou D? Hum, muito bem, gabarito letra A. Muito bem. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Muito bem. Então, o que está errado na B? Elaborar e cumprir o plano de desenvolvimento institucional. Hã, hã, aham. É, a gente elabora e cumpre o planejamento de ensino, né, então é elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta do estabelecimento de ensino. Então aqui fala mais do qual a obrigação, qual que é a incumbência dos docentes. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta do município, do sistema de ensino que você trabalha, tá bom? Responsabilidade da instituição? Não. Cadê? Elaborar, não. Então aqui, ó, o artigo vem assim, ó, é dever dos docentes elaborar e cumprir o
plano de trabalho segundo o propósito, a proposta do estabelecimento de ensino, segundo a proposta da escola, tá bom? Então a B tá errada, falando que é o PDI. Zelar pelo patrimônio da escola, patrimônio material da escola, qual que é a incumbência do docente? Então, é zelar pelo quê? Quem sabe? Uhul! Isso mesmo, aprendizagem dos alunos. Muito bem. E o outro, cumprir com as metas do projeto da educação familiar. Isso aqui não existe, tá? Não, nem tem lá, tá bom? Então, o que tem mais, né, que são incumbências dos docentes, é estabelecer estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento, ministrar os dias letivos, horas, aulas, né? Se fosse o sistema de ensino, as escolas, seria zelar pelo cumprimento dos dias letivos, mas como são os docentes ministram os dias letivos, horas, aulas, tá? E colaborar com as atividades de articulação da escola com a família. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos para a questãozinha de número 4. Ó, de novo, artigo 13. De novo, artigo 3, incumbência dos docentes. Por que as bancas gostam tanto desses artigos, gente? Porque confunde qual que é a obrigação do docente, qual que é a obrigação do município, qual que é a obrigação do estado, qual que é a obrigação da União. Então a banca pega muito essa parte, porque sabe que induz, porque é difícil lembrar isso, acaba induzindo a gente ao erro. Ai, será que o docente, eu tenho que fazer isso mesmo? Entendeu? Então, sempre que vocês pensarem na lei, tiverem dúvida, pensa assim: a professora, eu lá na sala de aula, igual a questão anterior, eu tenho que zelar pelo patrimônio da escola, né? Será que é isso mesmo? Qual que é a minha obrigação como docente? A gente tem que cuidar do patrimônio, sim, tal, mas isso é outra coisa. Mas o que está na lei? Por isso a importância da gente estudar, por isso a importância da gente, né, tá sempre lendo, entendendo as leis. Então vamos lá, de acordo a essa da Banca Vunesp 2025. De acordo com a LDB, artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de, entre outros, entre o quê? Letra A, elaborar as políticas internas da escola, como os regimentos e manuais de conduta escolar. B, liderar nas unidades escolares a implementação das avaliações institucionais por meio de indicadores. Letra C, aprovar mudanças curriculares em consonância com as diretrizes do Sistema Nacional, do Sistema de Ensino Nacional. Letra D, promover e organizar eventos externos da instituição de ensino, como atividades comunitárias e sociais. Ou letra E, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Gabarito, letra A, B, C, D ou E. Um monte de gente aí colocou letra E. Isso mesmo, gabarito, letra E. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Muito bem, gente. Ó, elaborar políticas internas. É o docente que faz isso, que elabora políticas internas, manuais de conduta, tá vendo? Liderar nas unidades escolares a implementação de avaliações institucionais. Não, nada a ver, né? Aprovar mudanças curriculares, a gente que aprova mudanças curriculares? Letra D, promover e organizar eventos externos da instituição, como atividades comunitárias, sociais? Não, né? Então, gabarito, letra E, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Gabarito, letra E. Tudo bem. Vamos para a próxima, 5. 2018, da Banca Vunesp.
A nova Constituição, ó, vocês vão ver como essa, ó, a VUNESP, tá? Como a questão é cansativa, que faz a gente assim ler, depois no começo você fica assim, o que que era mesmo para fazer? Para no final, quando tem uma questão muito longa, a gente vai direto para o final, né? Ah, errou essa. Direto para o final. Ó, vamos no último aqui, não, confesso que essa me pegou um pouco. Vamos para as duas últimas linhas, ó. De acordo com o artigo 3º, inciso 12 da LDB, o ensino será ministrado com base, dentre outros, no princípio. Então, aqui já está perguntando do princípio. Tá vendo? Com base no artigo 3, no artigo 3 do inciso 12. Agora, vamos ler a questão para a gente entender, mas só com isso aqui já dá para a gente responder, tá? A nova Constituição Federal de 88 eleva a concepção de educação em nosso país ao estabelecê-la como um direito social. Logo após a aprovação da Carta Magna, começam os debates acerca da necessidade de elaboração de uma nova lei, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 8 anos depois, em 1996, foi aprovada a Lei Darcy Ribeiro, a nova LDB, mediante a Lei 9394/96, de 20 de dezembro de 96, tanto a Constituição Federal como a LDB são instrumentos fundamentais na defesa da educação como direito público subjetivo. Tá vendo? De acordo com o artigo 3º, o inciso 12 da LDB, o ensino será ministrado com base, dentre outros, no princípio de: letra A, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Letra B, consideração com a diversidade étnico-racial. Letra C, do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Letra D, do acesso aos níveis mais elevados do ensino e da pesquisa. Ou letra E, da oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. E aí, qual o gabarito? A, B, C, D ou E? Hã? Todas estão corretas? Como assim? Ó, ó como essa a gente já entra em dúvida. Vamos ver. Ó, colocaram B, E, Maíra D, Cristina E. A D. Chuto B, chuto D. Alguém falou, ai, essa palavrinha, consideração com a diversidade. Consideração, essa palavra consideração me pegou. Essa ficou confusa. Sabe por que ficou confusa? Foi o que a Patrícia falou. A não seria, pois tá até 5 anos de idade. Hum, todas estão corretas. Todas. Foi o que a Patrícia falou, todas estão corretas. Maíra, quer falar? Hã. Hum, ah. Ó, a Maíra tá no caminho certo. Eu acho D. Arrasou, arrasou, Maíra, falou tudo. Então vamos entender o que está acontecendo aqui nessa questãozinha. A VUNESP, essa foi uma questão da VUNESP, ela misturou tudo. Ela misturou
as ações, misturou o artigo 4 que fala, do dever do Estado, né. Então o dever do Estado. O dever, gente, é uma ação. O princípio, como a Maíra falou, sabe, qual o seu princípio? O que que você carrega com si? A LDB também tem um princípio. Na verdade, ela tem lá 14 princípios, que a LDB está baseada em 14 princípios. E aí, esses princípios, né, como que a gente vai colocar em prática esses princípios? E aí que vem o artigo 4 depois falando das ações. Então, ó, para garantir acesso e permanência, que é um princípio, acesso e permanência de todos na escola. Como que a gente vai garantir o acesso e permanência? Letra A, da educação infantil gratuita para as crianças de até 5 anos de idade. Entendeu? Uma ação. Então, por isso não é letra A. A é uma ação. Agora vamos pular para E, vamos de baixo para cima. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições da educação, do educando. Como que eu vou garantir o acesso e permanência de todos na escola se eu não oferecer um ensino noturno regular adequado às condições do educando? Outra ação, dever do Estado. Então tá certa, mas é um dever, não é um princípio, tá? Letra D, do acesso aos níveis mais elevados do ensino à pesquisa e da pesquisa. Isso também faz parte de um dever do Estado. A pessoa poder acessar os níveis, mais elevados do ensino, da pesquisa. A educação, ela não é voltada até para o ensino superior? Então, como que eu vou garantir acesso e permanência dos alunos se eu não tiver um nível mais elevado de ensino e de pesquisa? Então, isso também é uma ação. Letra C, o que está errado? Não é que está errado, está certo, mas não é um princípio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Como que eu vou dar acesso para o aluno com deficiência? Como que eu vou dar permanência para o aluno com deficiência? Dando atendimento educacional especializado para eles. Deu para entender? Que é uma ação, uma questão mega difícil, isso mesmo. Por isso que a gente tem que entender, compreender os princípios e compreender as ações, que são os deveres, tá? Então, gabarito letra B, consideração com a diversidade étnico-racial. Que é consideração? Ó, eu tenho consideração por uma pessoa. O que é uma consideração? Pensa aí um pouquinho. É respeitar a pessoa, ter empatia, respeito, empatia. Então, o que é uma consideração com a diversidade étnico-racial? Valorizar isso. O que é consideração com a diversidade étnico-racial? É um princípio. Aham. É valorizar a cultura africana, é respeitar, né, a religião dela, é respeitar a cor da pessoa, né. Que mais? Consideração com a diversidade étnico-racial é são muitas coisas, né. Eu considerar, eu valorizar, eu respeitar, né, as pessoas negras, pardas, respeitar pessoas de diferentes religiões, respeitar cultura étnico-racial. Então, a cultura da pessoa ter respeito, ter valorização. Então, isso é um princípio. Como a Maíra falou, um princípio, quando você tem um princípio com a pessoa, você tem um princípio, você fala assim: "Ai, não tenho preconceito, não sou racista", né, esse é um princípio, o respeito com o outro, consideração com a diversidade étnico-racial. Então eu não vou ter questões de racismo, de preconceito, né, com nenhum tipo de religião, nenhum tipo de pessoa, por causa da cor, raça, por nada. Deu para entender?
Entendeu? Então, depois pega a LDB lá de novo, pega o artigo 3 e pega o artigo 4. O artigo 3 vai falar dos princípios que a gente tem que seguir e o artigo 4 vai falar do dever do Estado, o dever que o Estado tem que ter. Tudo bem? Então, ótima essa questão. Eu amei essa questão para a gente treinar, né? Ó, gabarito, letra B, consideração com a diversidade étnico-racial. Vamos para a questãozinha de número 6. Questão número 6 da banca VUNESP 2024. O parágrafo único do artigo 4 da Lei 93/94 LDB estabelece que as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão. Lá fala da aprendizagem digital, né, que é novo. Foi um artigo, acho que 2023, que eles acrescentaram um inciso em 2023. Letra A. Então, sobre o ensino digital, vamos pensar. Aprendizagem digital, tecnologia. Letra A. Garantir acesso gratuito à internet, preferencialmente pela conectividade dentro da escola e em caráter extraordinário por meio de parceria pública com centros de conexão digital privados. Letra B. Prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno. C. Substituir gradualmente as formas presenciais de ensino nos níveis médio e superior, a fim de ampliar o acesso e a permanência nas etapas mais avançadas da educação. Letra D. Enfocar a formação em ciências da computação, restringindo o desenvolvimento de competências como criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Ou letra E, tem mais uma, Maíra. Letra E, sobe um pouquinho. Priorizar os usos de treinamento para o mercado de trabalho, a fins pedagógicos, dada a crescente importância do letramento digital na inclusão socioeconômica. E aí, essa aqui a gente tem que saber o que a lei fala. Gabarito, letra B, B. Tá. Qual que eu posso eliminar? Então fala aí. Isso. Substituir. Tecnologia não vem para substituir a forma presencial, gente. Então tá errada. A C tá totalmente errada. Qual mais? Hum, tá vendo? Restringir. Isso mesmo, totalmente errada. Qual mais? Aham, exatamente. Então, aprendizagem digital não é priorizar no mercado de trabalho, tá errada. Então ficamos com A e B. A e B. E agora? Isso mesmo! Ó, arrasou! Isso mesmo. Quando a gente fala em aprendizagem digital, né, então tem que prever, o Estado é dever do Estado, tá lá no parágrafo único, prever técnicas, prever ferramentas, recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência
e aprendizagem do professor e do aluno. Então essa a gente tinha que estudar mesmo para saber, tá. Então pega o artigo 4, vê lá, que fala que é dever do Estado oferecer aprendizagem digital, né, com acesso gratuito à internet dentro da escola, com preferencialmente, né, com conectividade dentro da escola, aí tira essa parte, em caráter extraordinário, com parceria pública, não, tem que ter internet. Maíra, lembrei de você falando no vídeo. Então tem que oferecer internet na escola. Há alguns anos atrás, eu falo assim, posso colocar uns 10 anos atrás, né, quando a gente ia para a escola, tinha internet na escola, mas a gente não podia ter acesso, a gente tinha que se virar com a internet que a gente tinha no celular, né. Hoje não, hoje eles entenderam que a aprendizagem digital, que a conectividade é de suma importância, é prioridade na escola, né. Como que a gente vai passar uma atividade, um vídeo, alguma coisa, tirar uma dúvida, uma pesquisa, né. Então, tem que prever técnicas, ferramentas, recursos digitais que fortaleçam os papéis da docência e aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno. Então, gabarito letra B. Muito bem, muito bem. Tudo bem? Vou pegar uma caneta aqui. Vem cá. Tudo bem? Ficou claro? Então tá bom. Vamos para a questãozinha de número 7. Meu Deus, olha a hora. Ó, peguei uma prova de Arujá, hein, Prefeitura de Arujá 2019, caiu essa questão. De acordo com a Lei Federal 9.093/96, a LDB, né, o artigo 12, inciso 10, os estabelecimentos de ensino, estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão entre as suas diversas obrigações, a incumbência de. Então, quando a gente falar em sistema de ensino é escola, tá? Lá no artigo 13 são as incumbências do docente, do professor. No artigo 12, as incumbências dos sistemas do sistema de ensino, que são as escolas. O artigo 11 vai falar a incumbência do município, o 10 do estado e o 9 da União, tá bom? Então, foi de trás para frente. Então, agora, incumbência do sistema de ensino. Qual que é a obrigação dele? Letra A, estabelecer ações destinadas a promover cultura de paz nas escolas. B, selecionar e contratar seu pessoal e adquirir seus recursos materiais e financeiros, além de exercer ação redistributiva dentro da escola. Letra C, cumprir a proposta pedagógica e o plano de trabalho elaborados pela Secretaria Municipal de Educação e estabelecidos pela legislação municipal e federal. Letra D, elaborar calendário escolar contendo carga horária mínima anual de 600 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de trabalho educacional. Ou letra E, promover o desporto educacional e apoio às práticas desportivas formais e competitivas. E aí, qual gabarito? A, B, C, D ou E? A, Adriana C. Ai, Band, eu não fiz. Ai. A escola, qual que é a obrigação da escola? Hum. Vamos de eliminação. Vamos eliminar. Fiquem na dúvida entre A e C. Sim. Ó, tem uma coisa muito errada na D aí. Muito errada. Quem sabe? Carga horária. Isso mesmo, Débora. Débora e Patrícia. 800 horas, no mínimo. Não pode ser 600, não é? Não são 200 dias letivo e 800 horas? Eles colocaram 600 aqui, ó, para errar. A gente lê rápido, né? Não vê. Isso mesmo.
É no mínimo 800 horas e 200 dias letivos. Então tá errado. Aqui por causa das 600. Ah, que mais tá errada? O E, a letra E. O que tá errado na letra E? Isso mesmo, tá errado. Nem tem esse artigo. Promover o desporto educacional e apoio a práticas desportivas formais competitivas. Errado. Errado, errado, errado. Então vamos lá. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Mensagem na chamada. C, C, C e A. Ficar entre C e A. Então o que tá errado na B? Isso! É a escola, ó, sistema de ensino, é a escola que seleciona e contrata os professores para trabalhar? Não, tá vendo? Então a B tá errada para isso. A escola administra. Então, se fosse administrar seu pessoal e adquirir recursos, para executar a proposta pedagógica, aí estaria certo, tá? Então, é administrar o pessoal. Então, tá errado isso aqui. O que que tá errado, então, na C? A escola. O que que a escola faz? A C tá errada, gente. Aham. Ó, tá falando que a escola cumpre a proposta pedagógica e o plano de trabalho elaborados pela Secretaria Municipal de Educação. A escola. Isso! Arrasou! Isso mesmo. A escola elabora, Mariana acertou aí, a escola elabora e executa a sua proposta pedagógica, tá? De educação, estabelecidos pela legislação municipal e federal. Quem cumpre é o professor. Se fosse qual a obrigação do docente, cumprir a proposta de trabalho. Mas a escola elabora e executa sua proposta pedagógica, elabora e executa. Então, aqui, gabarito, letra A. Qual que é a obrigação do sistema de ensino? Estabelecer ações destinadas a promover cultura de paz nas escolas. Quem falou letra A acertou. Assistiu o vídeo e acertou, né? Tudo bem. Tudo bem. É um artigo novo também, gente. A Vunesp tem isso, coloca bastante artigo novo, por isso que a gente tem que ficar atento às atualizações para não cair nas pegadinhas. Bora lá de questãozinha número 8. 8, 2022, a banca Nosso Rumo, possível banca de Arujá, né? Tendo em base a Lei 93/94, a LDB, né? Assinale a alternativa que apresenta uma incumbência dos docentes. Ó, tá vendo? Uma incumbência do docente. Letra A. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos. Letra B. Colaborar com as atividades de articulação da escola e com as famílias e a comunidade. Letra C. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Letra D. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Ou letra E. Estabelecer ações destinadas a promover cultura de paz nas escolas. E aí? Vocês perceberam como a banca gosta das incumbências do docente, as incumbências do município, viu? Ó, depois do estudo vocês mataram aí, ó. Gabarito, letra B. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Gabarito, letra B. Muito bem. Quem assegura o cumprimento dos dias letivos é a escola, o sistema de ensino. Quem organiza, mantém e desenvolve os órgãos, instituições federais do seu sistema de ensino é o município.
Quem coleta dados, disseminar informações sobre educação é o município, o estado. Quem estabelece ações destinadas a promover cultura de paz nas escolas é o sistema de ensino. Tá vendo? Cada um com a sua obrigação. Gabarito letra B. Muito bem. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias, comunidade. As bancas adoram esses artigos. Bora lá, mais uma. Questão 9. Identifique abaixo as afirmativas, B para verdadeiro, F para falsas, a respeito dos princípios da finalidade e organização da educação nacional conforme a LDB e suas atualizações. Então, vamos lá. Eu vou falando aqui, vocês colocam se é V ou se é F, tá bom? Vai colocando aí no chat. Primeira, a LDB define que a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, reconhecendo a formação integral do estudante? V. Então, todo mundo colocou V aí. Então, certa, essa tá certa. Se essa tá certa, vai lá no gabarito, todas que começarem com a letra F, você já risca. Então, a gente risca B e risca a E. Tá? Risca essas duas, tá vendo? Vamos lá, próxima. A LDB indica que o ensino fundamental terá a duração de 8 anos? Essa é certeza que é F. Certeza. Se eu tenho certeza que essa é F, que a segunda é F, eu risco. Opa, é a segunda? A LDB, tá. Se eu tenho certeza que essa é F, eu risco a letra C. Não, a segunda é F. Eu risco a letra C. Cadê? A LDB indica que o ensino fundamental terá duração de 8 anos. E risco a letra D, não é? Ah, risca. A LDB indica que o fundamental terá duração mínima de 8 anos. Ah, é verdade, verdade. Tem que riscar o verdadeiro. Ai, desculpa, gente. É verdade. Eu confundi aqui. Me perdoa. Então, risca A, risca a B, já estava riscada. Ficamos com C e com D. Isso mesmo. Próxima. A gestão democrática é um dos princípios previstos na LDB? Verdadeiro. Então, verdadeiro, F e verdadeiro. Vamos ver, as duas estão iguais. Vamos para a próxima. Após as atualizações recentes, a LDB estabelece que o ensino médio como etapa opcional da educação básica? F, muito bem. Então, as duas também estão iguais, as duas são F. Vamos para a última. Essa vai definir. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assegurando a coexistência de instituições públicas e privadas, está garantido na LDB? Sim, verdadeiro. Então, qual o gabarito? Gabarito, letra D. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa de FV confunde, a gente tem que ir anotando e riscando, porque senão. Ai, eu estava aqui. Muito bem, gabarito, letra D. Ó, essa foi fácil. Tá vendo? Não. Aí depois, quando a gente erra uma questão boba, você fala: não acredito que eu errei um negócio desse. Nossa, eu confundi. Então, por isso que a gente já vai riscando, né, para ter certeza. Eu vou colocando do ladinho, FV e tal, e depois eu vejo se tem alternativa. Aí não tem, né? Então a gente já vai riscando, já vai tirando o que é, o que não é. Muito bem, gabarito letra D. Vamos para a última questãozinha. Última. 10. Banca Nosso Rumo. Conforme o título 4 da Organização da Educação Nacional, da LDB 96, assinale a alternativa correta. Letra A.
É incumbência municipal assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem? Letra B. O Estado deve oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e o desenvolvimento do ensino. Letra C. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino são incumbências da União, do Estado e dos municípios? Hum. Letra D. Os municípios deverão assumir o transporte escolar das redes municipal e estadual? Letra E, mais uma embaixo. O Estado incumbe-se de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. E aí, qual o gabarito? A, B, C, D ou E? Resposta E, E, Adriana E. Aham. Então vamos de eliminação. Vamos começar com a letra D. Os municípios deverão assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. O município cuida do município, o estado cuida do estado. Então aqui o estado está errado, tá? Tira esse estado aí. Letra C. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino são incumbências da União, do Estado e dos municípios? Então, essa aqui misturou tudo, colocou um pouco de cada, tá errada, tá? Tá errada. A gente tem que pegar lá, autoriza, reconhece, credentiona, supervisiona e avalia, respectivamente, os cursos de educação superior. Superior, normalmente, é União e Estado, tá? Município é raro ter superior, tá bom? Então, não município. Então, eles misturaram tudo. Letra B. O Estado deve oferecer educação infantil em creches pré-escolas? Quem que oferece educação infantil em creche pré-escola? Municípios, tá? Então, a prioridade, tanto do Estado quanto do município, é o ensino fundamental, tá? Então, o Estado e o município garantem o ensino fundamental. Depois que o município garantiu o ensino fundamental, aí ele pode oferecer educação infantil. O Estado garantiu o fundamental, tá todo mundo no ensino fundamental, aí depois ele pode oferecer o ensino médio ou educação superior. Tudo bem? E a última, letra A, que está errada, é incumbência municipal assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio? Não. O município assegura o ensino fundamental e oferece com prioridade a educação infantil. Então está errado ali. Então, gabarito, letra E. O Estado incumbe-se. Ai, Adriana, ó. O Estado incumbe-se de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, o Estado cuida dos seus estabelecimentos de ensino e educação superior que tiver no Estado, como os institutos federais, as FATECs, entendeu? Ensino superior. Tudo bem, gente? Ficou claro? Ó, terminamos em cima. Gostaram? Tá aí o gabarito para vocês. Amanhã, né, livre, quem puder, volta lá, estuda, assistam os vídeos,
tá bom? Se der hoje ainda eu já posto o vídeo, mas se não amanhã esse vídeo com a aula gravada já vai estar lá para vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Bora descansar? Obrigada, gente, obrigada pela participação, hein. Obrigada, boa noite. Ó, boa noite, bom descanso.